Olá! A urna eletrônica, como conhecemos hoje, começou o seu funcionamento a partir das eleições municipais de 1996. 25 anos depois, o que mudou nesse sistema? Qual a segurança das urnas? Para nos responder essas questões, convido para o debate nos estúdios da Rede Alesp o desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Dr. Valdir Sebastião Nuevo Júnior. Seja bem-vindo, doutor. Prazer, agradeço o convite, uma honra e um prazer estar aqui nesta Casa Legislativa. E principalmente num ano como esse, em que estamos fazendo as bodas de prata, né, da nossa urna eletrônica, esse grande avanço da justiça eleitoral, promovido pela justiça eleitoral, para dar maior legitimidade ao processo eleitoral. Eu acho que nós temos que comemorar, né, essa data, porque esse avanço trouxe, trouxe uma legitimidade muito maior, né, para o processo eleitoral, garantindo aquilo que nós chamamos de verdade eleitoral, que é aquilo que é digitado na urna, que é a expressão do voto do eleitor, é aquilo que é apurado. Uhum. Existe uma correspondência exata. O que ocorre antes do eleitor chegar na urna é objeto de fiscalização durante a campanha eleitoral, durante todo esse processo, não é verdade? Mas a partir do momento em que ele chegou na urna e digitou, aquele voto é o que será apurado. Então a verdade eleitoral é garantida pela nossa urna eletrônica. Com certeza. Eu recebo também aqui nos estúdios da Rede Alesp o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Alberto Rolo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Melissa. Mais uma vez agradeço o convite. É sempre bom participar de uma pauta tão importante para os cidadãos de São Paulo e para os cidadãos do Brasil. Com certeza. Presidente, qual o balanço que o senhor faz desses 25 anos da urna eletrônica? A gente sabe que foi um processo até as pessoas se adaptarem a esse novo meio de votar. E qual que é o balanço que o senhor faz? Sem dúvida. Eu acho que todo esse avanço tecnológico, essa revolução tecnológica, demandou algum tempo, né, para ser assimilado pela sociedade e para virar um elemento do nosso cotidiano, né? Então hoje a tecnologia está na nossa vida de forma completa. E para quem viveu o processo eleitoral desde a época da cédula de papel até agora, creio que é inegável o avanço que nós tivemos com a urna eletrônica. Eu acho que são três degraus que nós temos que considerar. Em 1986, nós tivemos a criação do cadastro eletrônico. Nós tínhamos muitas distorções no cadastro e uma dificuldade muito grande de controle do cadastro físico. Quando foi criado o cadastro eletrônico nacional, ele é único, permite uma fiscalização completa, nós já tivemos um avanço muito grande de legitimidade do nosso processo. E aí veio a urna eletrônica. Sem dúvida nenhuma, o processo eleitoral a partir da cédula de papel era um processo extremamente vulnerável, porque havia a participação de muitas pessoas na apuração. Havia, por vezes, muita dificuldade do eleitor de votar adequadamente, de lançar seu voto adequadamente. Então nós tínhamos muitos problemas de anulação de votos, porque não se podia identificar a cédula e qualquer expressão ou qualquer sinal lançado na cédula já identificava a cédula e por vezes anulava todos os votos que estavam naquela cédula. E a urna eletrônica ela veio em complemento ao cadastro eletrônico trazer uma legitimidade muito grande. Até hoje, nós não tivemos a demonstração de qualquer fraude no sistema. Existe, eu acho que um preconceito muito grande sobre tudo aquilo que é feito no âmbito da administração pública, qualquer que seja a sua instância, qualquer que seja o seu segmento. Mas, para quem conhece a história da urna eletrônica, os cuidados que o ministro Carlos Veloso, na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, teve na concepção da urna,
no convite que ele fez a grandes profissionais da época, da área de engenharia, de tecnologia da informação, sabe que foi um projeto extremamente cuidadoso. E eu lembro que, uma vez assistindo uma palestra do ministro Carlos Veloso, em Minas Gerais, ele disse o seguinte: ele disse aos profissionais que ele convidou, né, de primeira linha, eu quero duas coisas, dois pilares da urna eletrônica: segurança e simplicidade. Simplicidade foi a reprodução praticamente numérica do telefone fixo que era utilizado na época. Todos conheciam, mesmo aqueles que não tinham uma alfabetização melhor. Todos utilizavam aquele teclado. E segurança. E a segurança ela foi obtida através desse sistema em que a urna ela funciona isolada no momento da eleição. É preparado o programa, ele é inserido na urna. Agora, durante a votação, ela trabalha sozinha, não tem conexão de Wi-Fi, não tem conexão de cabo. A única conexão que ela tem é na energia elétrica, não é verdade? É na energia elétrica justamente para poder funcionar durante todo o dia. E ela trouxe um ganho de legitimidade muito grande. Eu acho o seguinte, é importante que nós tenhamos sempre a memória do que passou. E dados empíricos, nós temos N auditorias durante a preparação, muita coisa. Mas os dados empíricos das últimas eleições, ou seja, os resultados das últimas eleições, eu acho que confirmam a segurança da urna. Se nós pegarmos a eleição geral de 2018, né? A eleição geral de 2018, renovamos mais de 50% do Congresso, políticos novos entraram no Congresso, políticos tradicionais, por N motivos, por não terem percebido que adequadamente que a propaganda tinha migrado, né, para as redes sociais, era um novo momento, não conseguiram a sua reeleição. E pela segunda vez o Poder Federal mudou, né, radicalmente de mãos. Então, eu acho que se nós olharmos para esses dados, dá para assim, ter uma razoável sensação de segurança do sistema, no sentido de que ele realmente funciona. Então, nós temos que comemorar esses 25 anos, porque nós estamos com um sistema que hoje nos traz muita segurança e afastou muitas distorções. Eu disse que nós temos, né, foram 3 degraus dessa ganho de legitimidade. O terceiro não foi possível implementar agora por conta da pandemia, que é a biometria, a identificação biométrica. Então, eu acho que os 3 enormes ganhos de legitimidade, né, desses 25 anos foram, primeiro, o cadastro eletrônico, um pouquinho antes da urna, a urna eletrônica e agora a identificação biométrica, que afasta ainda a possibilidade de algumas distorções, né, durante o processo de votação. A gente não pode esquecer, doutor, quem é um pouquinho mais velho, que antes, na época da urna de papel, do voto em papel, as filas enormes que se formavam no dia da votação e o processo, como era até cansativo para o próprio eleitor, de estar, de fazer aquela escolha, fazer o xizinho, tinha que ser de uma forma correta, senão, como o senhor falou, anulava. Doutor Rolo, o senhor vê a chegada da urna como um salto aí histórico para o Brasil, um divisor de águas para a democracia brasileira de uma maneira geral? Com certeza, Melissa. Eu que sou um pouquinho mais velho que você, também sou dessa época do voto de papel, né? Doutor Noivo Campos, a gente tem um pouquinho de dúvida, mas eu trabalhei em eleições quando a cédula era de papel, e é exatamente o que você falou, porque na parte da eleição majoritária era só fazer um xizinho, era fácil, mas no voto proporcional tinha que escrever ou o nome ou o número, e aí o eleitor menos alfabetizado acabava tendo dificuldade, e daí formavam-se essas filas. E o doutor Noivo Campos está lembrando, e é importante, já que a gente tem que falar de história, para poder destacar e ressaltar a importância da urna eletrônica, está lembrando dos dados históricos, né, estatísticos, e eu me lembro de municípios, doutor Noivo Campos, que o aproveitamento do voto na eleição proporcional, às vezes não chegava a 50%. E aí você pergunta, Melissa, isso é importante para a democracia? Com certeza é, porque uma democracia feita com 50% ou menos dos votos dos eleitores é uma democracia meio capenga.
Com a adoção da urna eletrônica, esse índice aumentou muito. Hoje a gente pode até falar de outros problemas, mas aí são problemas políticos, são problemas sociais, se o eleitor quer ir ou não quer ir, se quer votar nulo ou se quer votar em branco, é outro problema. Mas ele pode participar e a gente chegou a ter altos índices de participação na nossa história recente da nossa democracia, coisa que a gente não tinha naquela época. Então foi um ganho muito grande para a nossa democracia a adoção da urna eletrônica. Eu poderia só... Claro, por favor. Um outro problema, né? Uma outra dificuldade que nós tínhamos era a apuração. Uhum. Quantos dias nós ficávamos apurando? Hoje, em cada sessão, durante o dia, a recepção dos votos e, ao final, a apuração. Uhum. A partir dali é só transmissão de dados para totalização. Então, por exemplo, nessa última eleição municipal, que infelizmente a totalização teve lá um pequeno atraso, e foi um pequeno atraso, né? Perto do que nós tínhamos de dias e noites, uhum. né? Foi um pequeno atraso, porque foi um novo sistema sendo implantado. Nos municípios menores em que essa logística é mais fácil, todos foram até as sessões eleitorais, pegaram os boletins de urna e fizeram as contas e os eleitos já puderam comemorar independentemente da totalização, o que é uma grande segurança, uhum. porque terminou o processo de votação, imediatamente, com o comando do mesário, a urna promove a apuração e já divulga para os partidos, para os candidatos. Uhum. Então, eu me lembro, né, eu nem, assim, acho que não é o caso de lembrar o nome da comarca ou do município, mas nós estávamos fazendo uma apuração e foi uma época de extremo calor. E nós estávamos num ginásio de esportes em que a cobertura era de zinco, né? Por incrível que pareça, o calor foi tão forte durante o dia que as pessoas começaram a desmaiar. E nós tivemos que chamar o bombeiro, o corpo de bombeiros, para jogar água no zinco em cima para refrescar o ambiente e podermos continuar. Era um sofrimento. Era um desgaste imenso, uma vulnerabilidade imensa e que a urna eletrônica afastou essa fase difícil, né, do processo eleitoral de antigamente. Só para esclarecer, eu nunca votei impresso, eu sempre votei na urna eletrônica, já quando comecei a exercer a cidadania. Doutor, é verdade que a urna eletrônica ela passa por um teste de inviolabilidade periodicamente, inclusive com simulação de ataque hacker? Isso é verdade? Perfeitamente. Como eu disse, a urna eletrônica ela trouxe um novo momento de legitimidade. Agora, não basta que a gente tenha um sistema, não é, doutor Rolo, um sistema seguro. Eu acho que nós precisamos transmitir para a sociedade a sensação de segurança desse sistema. E o TSE, através dessas auditoриas e desses procedimentos, está buscando justamente isso. Então, nos anos ímpares, em que nós não temos eleições, o tribunal, no início informalmente e agora já com previsão em resolução, tem convidado especialistas. Lógico, publica-se lá um edital, faz-se o convite, dá-se um prazo para que a pessoa possa se cadastrar, mas eles são convidados sim para vir e testar a urna eletrônica, o flashcard da urna eletrônica, para ver se ela é passível de um ataque, porque no final as urnas ficam guardadas nos cartórios durante os anos não eleitorais e muita gente imagina que elas possam ser passíveis desse ataque. Primeiro, eu fico imaginando, numa eleição municipal seria impossível fazer isso, porque cada seção trabalha com uma urna que se auto-apura. Então, são inúmeros, por menor que seja o município, são inúmeras urnas. Então, seria impossível um ataque a todas elas, e elas trabalham isoladas, sem conexão com nada. Então, não, porque antes alguém foi lá. E nesses anos ímpares, agora com previsão e resolução, são sim convidados especialistas que simulam ataques hackers para verificar se aquele sistema que vai dentro da urna no dia da votação seria passível de uma alteração. Mas existem uma série de questões técnicas, né,
que explicam o porquê. Até hoje ninguém teve êxito nesses ataques, mesmo nessas oportunidades, que é feita no ambiente seguro do Tribunal Superior Eleitoral, mas todos que quiserem podem se candidatar, né, a participar desse teste e fazer esse teste. Acontece o seguinte, se alguém mexer no flashcard e introduzir um sistema malicioso lá para tentar, de alguma forma, alterar o resultado das eleições, o sistema de assinaturas que é conferido cada vez que a urna é utilizada, ele impede o reconhecimento de qualquer programa que esteja lá dentro e que não tenha sido produzido com a mesma tecnologia e com a mesma segurança. Então, pode ser que alguém até tente, mas a única coisa que ele vai fazer é inutilizar a urna, porque o sistema do TSE não permite a leitura de qualquer programa ou de qualquer dado que não tenha sido produzido com aquelas assinaturas, com aquelas seguranças do sistema que só o TSE tem. Então, são feitos sim, e até hoje, né, acho que já temos aí 4 ou 5 anos ímpares em que isso foi feito, e existem pessoas altamente capacitadas que tentam, né, realizar esses ataques, e até hoje não se conseguiu, né. Nós sabemos que não existe sistema inexpugnável, mas o sistema hoje ainda é extremamente seguro, e como ele trabalha, né, dessa forma segmentada, a urna sozinha, ele ainda não foi vulnerado. Isso é muito importante da gente deixar claro, porque a gente sabe que tem muitas notícias falsas em torno disso, e isso é um problema muito sério. Em 2018, as fake news, né, trouxeram uma instabilidade, né, preocupante para o nosso processo eleitoral. Eu era corregedor na época. Eu fiz uma análise, como eu gosto muito de dados da realidade, uma análise empírica. Em todas aquelas sessões que nós tivemos as urnas que apresentaram um defeito mecânico de funcionamento do teclado, todas elas foram trocadas quando se constatou o defeito, e depois as que foram colocadas no local funcionaram normalmente até o final do dia. E eu fiz o seguinte, eu fiz uma análise comparativa do resultado daquela sessão com todas as demais daqueles locais de votação. Por quê? Justamente para ver se aquela sessão apresentou algum desvio de votação com relação a algum candidato, e não constatamos nada que pudesse indicar esse tipo de desvio. Ou seja, era um defeito mecânico, as urnas foram trocadas quase todas logo ao início da votação, quando apresentaram os defeitos e os eleitores noticiaram, e funcionaram normalmente. E mesmo nessas sessões não houve qualquer desvio padrão da tendência dos eleitores. Ou seja, determinado bairro estava votando em determinado deputado, a eleição naquela sessão continuou com o mesmo padrão, com a mesma tendência de todos os demais. Tanto que foi um trabalho muito grande que nós fizemos de verificação desses dados, e que mostrou que aquilo foi realmente um problema mecânico. E fizemos, inclusive, audiência pública no nosso tribunal, com a participação da imprensa, dos partidos, do Ministério Público, da Polícia Federal, de todos, para mostrar que tipo de problema que foi. É importante a gente deixar muito claro, né, doutor, que quando termina a votação é impresso um boletim de urna que fica fixado na escola. É a apuração. E que daí qualquer pessoa pode ir lá verificar aquele dado e bater com o dado que é divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, quer dizer, é muito como se o processo foi fraudado, se foi fraudado muito antes daquilo concluir. Mas isso, Melissa, que você está mencionando, é exatamente uma das possibilidades de auditoria, que é você comparar a apuração que foi feita pela urna, pela própria urna, às 17 horas, que ficou lá no colégio, né, afixado lá, à disposição de qualquer um, com fazer essa auditoria, né, comparando esse boletim de urna com o resultado que foi totalizado pelo TSE, algumas horas depois, 2 horas, 3 horas depois. É fácil, você acessa a determinada zona eleitoral, sessão eleitoral, e faz a comparação se os números são aqueles. Isso é auditoria, apesar de alguns dizerem que a urna eletrônica não é passível de auditoria. E o que eu acho que é muito, desculpe, doutor, o que eu acho que é muito interessante da gente colocar nessa questão é que qualquer um pode fazer essa auditoria. Não precisa ser alguém especializado. Então, eu, Melissa, posso ir lá na escola que eu voto e verifico todas as votações que teve naquelas sessões, e posso comparar com o dado
oficial do TSE. Isso é muito importante. Muito. Sem dúvida. E tem mais uma coisa. Pouca gente sabe que nós fazemos uma auditoria no dia da votação. O doutor Alberto participou conosco lá, representando a OAB, foi justamente na que eu presidi, 2016. 2016 ou 2018? Já não Não, 2018 eu já era corregedor, então eu fiz a de 2016. 2018 foi o doutor Silmar que fez. E é o seguinte, assim, rápidas pinceladas, no que consiste essa auditoria? É verificar se as urnas estão adequadamente preparadas para o dia da votação, sem nenhuma distorção. Então, no sábado, imediatamente anterior à eleição, são sorteadas 5 urnas, né? Que pega interior, Grande São Paulo e São Paulo. Uhum. Então, como é feito esse sorteio? Para garantir que é um sorteio sem qualquer tipo de distorção, são utilizados aqueles globos de jogar, como é que é? De loteria. Bingo, né? Com as bolinhas numéricas dentro dos globos. Bom, são sorteadas as 5 zonas. O que se faz? Imediatamente, até com apoio, por vezes, até do governo do estado, mas existe orçamento para a gente licitar até transporte aéreo. Imediatamente saem equipes, né? Pode ir até um advogado, se quiser, junto, né, representando a OAB. E essas 5 urnas, dessas 5 sessões sorteadas, elas são simplesmente transportadas para o tribunal. Então, vai lá no município, naquela zona eleitoral, naquela sessão, pega a urna que estava preparada para ser usada no dia da eleição, no dia seguinte, e traz. E lá ela é substituída, como se ela tivesse tido um defeito. Uhum. Né? Se ela tivesse tido um defeito, ela seria substituída. Domingo de manhã, 8 horas da manhã, ela não liga, substitui a urna. Então, nós pegamos a que seria utilizada, já estava preparada, e vem as 5 urnas para São Paulo. Chegando aqui, normalmente nós convidamos menores, mas por conta da pandemia, nessa última eleição municipal, foram bandeirantes, né? Escoteiros. Que são os que são já maiores. Uhum. Então, temos os escoteiros, e chamamos essas pessoas. O que é feito no sábado? Para cada urna é separado um número de cédulas de papel que corresponde mais ou menos à média histórica de comparecimento naquela urna. Uhum. Então, lá tem quantos eleitores? 450? Quantos comparecem normalmente em média para votar? 250? 250 cédulas de papel. Então, para cada uma é feito isso. Quando é eleição geral, os candidatos são os mesmos, mas quando é eleição municipal, cada urna tem uma relação de candidatos diferente. Então, essas pessoas, esses colaboradores vão lá, votam até esgotar aquele número de cédulas de papel. E essas cédulas de papel são colocadas em urnas de lona, que correspondem a cada uma dessas urnas eletrônicas. No dia seguinte, com a participação de todo mundo, o doutor Alberto participou, do Ministério Público, da OAB, dos partidos, da imprensa, ou seja, quem quer que seja pode acompanhar. Fizemos a última vez lá no tribunal, ao lado do espaço da imprensa. Pela manhã são preparados 5 locais como se fossem 5 locais de votação. E funcionários preparados, com gravação de imagem e som, e com auditoria, inclusive, contratada pelo Tribunal Superior Eleitoral, Ministério Público, todo mundo lá. O doutor Alberto, numa dessas oportunidades, foi o representante da OAB. Essas cédulas, elas são digitadas nas urnas. Então, abre-se a urna, que ficou lacrada desde o dia anterior, é colocado o lacre, né? Todo mundo assina, tá? Abre-se o lacre, e elas, ao longo do dia, como se fosse uma votação normal, essas urnas são digitadas na urna eletrônica. E é feito um controle, inclusive, de gravação de áudio e vídeo. E, ao final do dia, o que acontece? É dado o comando na urna, como se estivesse encerrando o prazo de votação, e ela se autoapura. E é preciso, então, e é feita a apuração das cédulas de papel. Qual é a verificação? Tem que ser perfeito. Uhum. O que está na cédula. Nós nunca tivemos nenhuma distorção. Quando nós fizemos juntos, tivemos uma incoerência. Não sei se o Dr. Rolo vai lembrar. E nós resgatamos a filmagem. E a funcionária que fez a digitação ficou roxa na frente de todo mundo.
mas é absolutamente humano, acontece com muitos eleitores, e isso que muitas vezes os eleitores erram na hora de digitar e acham que tinha algum problema. Não, na realidade foi erro de digitação, e foi o que aconteceu no dia. Ela mostrou a cédula, porque ela faz parte do procedimento para a câmera, para poder filmar, leu certo o número que estava na cédula, mas na hora de digitar, digitou errado. Então ela anulou um voto e foi a única incoincidência, a única, né? Ou seja, também é uma auditoria interessante, que poderia ter aí uma divulgação maior. Nós tentamos na última eleição fazer justamente isso, para transmitir para a sociedade essa sensação de segurança do sistema eletrônico. Pelo menos por enquanto nós temos aí, né? E posso garantir, com uma reputação internacional importante. Eu participei de pelo menos dois eventos, e um de natureza mundial. A reputação da nossa urna é impressionante. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lesp Cidadania, falando dos 25 anos da urna eletrônica. Tenho aqui ao meu lado o desembargador Valdir Sebastião de Novo Campos Júnior, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e tenho também o doutor Alberto Rolo, que é um advogado especialista em direito eleitoral. A gente falava no primeiro bloco sobre a idoneidade da urna eletrônica, sobre todo o processo que é feito, a votação e tantos meios que o TRE usa para certificar aquela votação de que não houve nenhuma intercorrência. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, presidente. A gente, na última eleição, o presidente do TSE, doutor Luiz Roberto Barroso, anunciou que está em estudo um sistema para votação via celular. Esse causou, obviamente, que todo um rebuliço sobre esse assunto, porque é inovador, já tem países que adotam esse sistema e isso é importante da gente usar aí como um parâmetro, porém, são países menores do que o Brasil, com uma votação menor do que o Brasil. Essa proposta tem uma viabilidade para se tornar real? Em quanto tempo? Eu sei que há um estudo e é um estudo demorado. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive o ministro Barroso autorizou, né, e nós fizemos aqui em São Paulo e alguns outros estados também fizeram, abrimos espaço para que empresas que têm propostas nesse sentido apresentassem seus produtos, né? Eu digo o seguinte, nós temos essa experiência no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Hoje nós temos 360 desembargadores e tendo 360 desembargadores, as votações para questões institucionais internas, até para a eleição de presidente, vice, da cúpula, acaba tendo algum grau de complexidade, não é verdade? Então foi adotado esse sistema de votação via internet, que pode ser por um computador, pode ser por um celular. Então tem um lado maravilhoso, aumenta a participação. Nós praticamente em todas as eleições temos praticamente 100% dos eleitores participando. Então isso aumenta muito a legitimidade. Mas quando nós transportamos isso para o processo eleitoral comum, surgem N situações, N complexidades que precisam ainda ser pensadas, resolvidas. Por exemplo, se a pessoa pode votar pelo celular, dependendo da situação, ela fica vulnerável a um constrangimento. Então, como é que nós controlaríamos isso? Se está votando pelo celular, é um sistema online, aumenta a vulnerabilidade do sistema. Então, o que o ministro Barroso, que aliás é um gestor extremamente talentoso, haja vista como ele tratou das eleições do ano passado, que acabaram sendo realizadas de maneira, como você mesmo colocou, de uma maneira tranquila. Está certo que houve uma parceria geral da imprensa, de todas as instituições, da OAB, do Ministério, todos participando, e nós tivemos um gestor muito talentoso.
E ele está demonstrando esse talento, inclusive agora, abrindo espaço para que as empresas apresentem seus produtos. Mas ainda é preciso muito estudo, muito trabalho, para encontrarmos um sistema, pelo menos, tão seguro como o atual. Uhum. Porque, como você colocou, nós temos um espaço territorial muito grande, só aqui em São Paulo, 31 milhões de eleitores, né? No Brasil inteiro aí, sei lá, 150, acho que mais ou menos, milhões de eleitores. É uma estrutura muito grande, é uma logística muito complexa. Então, não creio que seja algo que vá ser implementado logo. Mas, lógico, é um caminho a ser seguido, como alguns países já fizeram, como algumas instituições no Brasil já fazem, né, já se utilizam desse sistema, aumenta a participação do eleitor, mas a questão da segurança é muito importante. Então, não creio que seja algo para assim, um momento tão próximo, mas está sendo estudado, está sendo, né, objeto de muita reflexão e muito estudo tecnológico, né, por conta principalmente da segurança. Doutor Alberto, a gente sabe que o processo eleitoral é muito caro e a gente, com a implantação de um processo como esse, a gente obviamente teria um custo reduzido. Me parece que a substituição de uma urna eletrônica é bem custosa para os cofres públicos. O senhor acha que se a gente tiver essa implantação, unir a tecnologia com a democracia, com o processo democrático, a gente vai poder, por exemplo, ter mais plebiscitos e outras oportunidades aí de consultar o eleitor, de conversar com o eleitor? Fica mais fácil. Com certeza, sob o ponto de vista técnico, eu não tenho dúvidas que essa solução pode ser implementada, como diz o Dr. Noivo Campos, em alguns anos, não tão já, em alguns anos. Do ponto de vista técnico, todas as arestas podem ser aparadas, todos os problemas de segurança podem ser estudados, como foi com a própria urna eletrônica, que está comemorando 25 anos. Só tem um problema que eu acho que a gente vai voltar a falar várias vezes, e o Congresso vai ter que discutir isso algumas vezes, e a própria Justiça Eleitoral, que é a segurança do eleitor, a tranquilidade do eleitor. Infelizmente, eu não consigo imaginar que todos os eleitores vão ter conforto, tranquilidade e segurança para votar, para decidir uma eleição, e vão estar protegidos de qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de chantagem, coação e até oferecimento de prêmio, né, de dinheiro. Quer dizer, olha, está aqui os R$50 e você vota no candidato que eu estou mandando, e aí está ali na frente, né, com o celular ali na frente. Então, eu acho que esse vai ser o grande problema. Do ponto de vista técnico, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai ter soluções técnicas adequadas. O problema é a segurança do eleitor, porque justamente quando o eleitor é obrigado a ir na cabine de votação, lá na urna eletrônica, e estar sozinho, é justamente para que naquele momento ele não seja suscetível, coagido, pressionado, corrompido de nenhuma maneira. E é por isso que não pode tirar foto da urna eletrônica, por isso que não pode fazer vídeo da urna eletrônica, justamente para não ter esse comprometimento. Então, eu acho que esse vai ser o maior problema. Agora, lógico, uma vez que esse problema for superado, isso com certeza vai partir por um aprimoramento da própria educação do eleitor, né, de não trocar voto por benesses, né, a gente vai conseguir aumentar a participação popular em vários assuntos, como você mencionou. Quer dizer, fazer plebiscito, fazer referendo, fazer consultas populares. Olha, você quer isto, você quer aquilo, você quer aumentar, você quer pena de morte, você quer aumentar, baixar a maioridade penal. São assuntos polêmicos que volta e meia a gente está discutindo na nossa sociedade e a população pode ser consultada de uma maneira muito mais rápida, muito mais objetiva. Agora, insisto, a gente vai ter que discutir o problema do conforto, não só o conforto de votar, mas da tranquilidade do eleitor na hora de votar. Ele não está sujeito a nenhum tipo de chantagem e ameaça. A minha opinião pessoal é que a gente não vai ter santinhos e eu acho isso muito bom para o meio ambiente. Os santinhos, eu acho que ainda tem, a gente obviamente que de uns anos para cá diminuiu consideravelmente, mas ainda tem esse problema no dia da votação, a cidade com bastante... E esse, para mim, é um critério. Quem está ali fazendo sujeira na cidade já não serve para o meu voto. Melissa, mas esse ponto que você tocou é importante, porque isso tem relação com propaganda eleitoral. Uhum. E quando a gente fala em democracia, a gente precisa da exposição dos candidatos. Talvez o santinho seja hoje uma ferramenta menos
né, menos protetora do meio ambiente, mais agressora do meio ambiente, mas tem que ter propaganda eleitoral, tem que ter exposição. Sim. Agora, todo mundo acessa a internet, todo mundo acessa as redes sociais, esse é o problema. E o eleitor que não tem acesso tranquilo, quer dizer, como é que ele vai saber quem são os candidatos? Precisa da propaganda eleitoral. Na última... a estrutura das urnas eletrônicas foi a viabilidade técnica da época. Uhum. Nós não tínhamos ainda condições de pensar nessa votação Sim. online, né? Então foi a viabilidade. Realmente o investimento foi muito grande, não foi pequeno. E a manutenção desse sistema realmente é custosa. Agora, como o doutor Rolo falou, e eu tinha colocado de início, a questão é a segurança do sistema. Nós temos aí a corrupção eleitoral, não é verdade, os ataques né, através do sistema online. É difícil. Então, a migração tecnológica talvez seja muito mais fácil do que solucionar as questões de segurança e termos aí o voto dado com segurança, sem qualquer tipo de distorção. Vai ter que ser feito um trabalho muito cauteloso, muito diálogo. Sem dúvida, presidente. O senhor vê a propagação de notícia falsa como grande problema do tribunal? Não, veja bem, eu acho que hoje a propagação de fake news, né, as notícias falsas, de uma maneira mais técnica, a desinformação, né? A desinformação ela atinge todos os segmentos sociais e, lógico, o processo eleitoral. E, por vezes, torna o processo eleitoral mais crítico. Nós temos hoje uma sociedade muito polarizada. Uhum. E a desinformação, ela torna essa polarização mais importante e gera mais riscos, né, de conflitos e de distorções do processo eleitoral. Mas, antes de estar na presidência do tribunal, agora em 20 e 21, eu estive em 18 e 19 na corregedoria. E já naquela época foi criado um grupo de trabalho no Tribunal Superior Eleitoral pela ministra Rosa Weber, o grupo de enfrentamento à desinformação. E eu, naquela época, eu era o presidente do Colégio de Corregedores e nessa condição participei desse grupo. E já se iniciou naquela época um trabalho de parceria, inclusive com as redes sociais, buscando desenvolver, inclusive, procedimentos técnicos para combatermos as fake news. E eu acho que nesse aspecto nós tivemos muito sucesso. Teve até um evento com jornalistas internacionais no TSE, e um deles lá que comandava uma instituição de imprensa muito importante na Europa, trouxe informações no sentido de que o trabalho foi tão grande em relação às fake news, dados os eventos que nós tivemos até em sede internacional, não só agora, mas na eleição passada dos Estados Unidos, na Rússia, né, na Europa. Houve um trabalho tão intenso e uma parceria tão grande que eu acho que toda a sociedade internacional passou a se preocupar com isso. Uhum. E aqui no Brasil, o TSE fez parcerias importantíssimas, inclusive com as redes sociais, e que foram reforçadas na gestão do ministro Barroso. E foram desenvolvidos assim, até procedimentos das próprias redes sociais para combater, ou seja, identificar robôs, identificar perfis falsos, identificar a emissão em massa de... Então, foram criados procedimentos para impedir esses procedimentos que são chamados de inusuais. Então, é um problema sério a ser resolvido no processo eleitoral. Ele distorce mesmo o processo eleitoral. Então, a desinformação, ela retira a legitimidade do processo eleitoral dependendo da sua intensidade. E ela é insidiosa, né? Mas hoje nós já temos aí um bom caminho andado nesse combate, tanto que nesse pleito de 2020 iniciamos o ano muito preocupados com as fake news e fomos atropelados pela pandemia. Mas é algo que preocupa, sim, e que precisa ser constantemente, né, trabalhado para que não distorça os nossos processos. Nós tivemos um caso aqui, me permita também não citar aí o município, porque não sei se ainda não está judicializada a questão, mas tivemos uma eleição suplementar, prefeito cassado, e
na nova eleição, o candidato da oposição estava bem à frente nas pesquisas eleitorais. 3 dias antes da eleição, circulou um documento falso envolvendo aquele candidato que estava na frente da preferência popular em crimes. Né? Lá se eu não me engano, um documento falso de um boletim de ocorrência, alguma coisa. Em 3 dias mudou a votação e ele perdeu a eleição. Então, o problema é esse, é que dependendo de como ela é trabalhada, ela se torna muito insidiosa e o prejuízo é enorme. Tudo bem, vai entrar com uma ação, vai caçar aquele que se utilizou disso e parece que já havia, né, uma investigação a respeito, mas o prejuízo político, social e econômico para o município é quase que, né, irremediável. Né? Eu acho que isso daí é um desastre. Então, é um problema e precisa ser tratado com muita seriedade. Inclusive, eu incluo aqui, doutor, que as redes sociais passaram a pedir o RG, a cópia do RG também, para você fazer uma página de cunho político. Então, para que ele consiga identificar de uma maneira rápida, né, o dono daquela página e que não seja ali um perfil que foi levantado só para depreciar a imagem do outro candidato. Isso é importante. É importante lembrar, nesse grupo de trabalho que o Dr. Neiva Campos mencionou, que foi criado no TSE, uma das grandes alterações, um dos grandes movimentos importantes para a Justiça Eleitoral foi a participação das redes sociais quando elas aceitaram fazerem um autocontrole. Porque antes, qualquer um que se sentia ofendido, agredido, tinha que buscar na justiça a reparação, a retirada da página, do ar. Agora não, as próprias redes sociais, e a gente já falou aqui na Rede Alesp sobre isso, as próprias redes sociais têm um mecanismo de autocontrole. Então, de vez em quando, a gente tem gente reclamando de censura. Eu fui censurado pela rede que tirou a minha página do ar. Mas isso nada mais é do que esse exercício dessa autocensura quando é uma página falsa, quando é uma desinformação flagrante, a própria rede social está fazendo esse trabalho, não precisando esperar a justiça decidir, ou a justiça comum ou a justiça eleitoral. Então, acho que isso foi um salto muito importante. Doutor, eu queria até que o senhor respondesse sobre a questão da participação do eleitor mesmo. A gente sabe que o TRE e o TSE estão trabalhando com afinco para conter essa disseminação da desinformação. Mas e o eleitor? Ele tem papel, qual que é o papel que ele pode exercer ali, tanto evitando esse propagador como escolha do voto, quanto denunciando? Como que ele pode também contribuir com esse processo? O eleitor é sempre fiscal de tudo. O eleitor é a parte mais interessada, o destinatário, né, da eleição, da democracia. Então, o eleitor pode fazer as denúncias, como acontece em qualquer eleição, né, fazer as denúncias nas próprias redes sociais, que já tem páginas e mecanismos de apuração. Aí entra o autocontrole que nós falamos agora. E quando tem processo eleitoral, sempre o eleitor tem lá o Pardal, né, que é o programa criado pelo TSE, chama Pardal. Então, ele pode fazer a denúncia através do Pardal, tem que se cadastrar, mas dá o mínimo de informação. Hoje, qualquer celular tira foto e vídeo, então é muito fácil, faz online isso. E o Ministério Público, né? O Ministério Público sempre fiscal das eleições, é um papel constitucional do Ministério Público. Então, o eleitor, como maior destinatário da eleição, do processo eleitoral, como maior fiscal, pode também fazer comunicação nos canais do Ministério Público, né? No TRE tem sempre lá um ícone para ser acessado pelo eleitor, no TSE também, e o Ministério Público também está sempre receptivo a qualquer tipo de apuração, qualquer tipo de denúncia. Agora, o que eu ressalto sempre, Melissa, não é fofoquinha. Não é fofoquinha para prejudicar o adversário, não é fofoquinha para ganhar votos. São, até porque isso tudo vai ser apurado, né? São denúncias de fatos. O eleitor não é obrigado a conhecer a lei, mas se ele acha, se ele imagina que está errado, ele vai lá denunciar. E isso vai ser apurado, mas não é para usar como ferramenta política, instrumento político. Eu, particularmente, como eleitora, tenho os 2 aplicativos já salvos. Se precisa, eu faço a denúncia mesmo, porque eu acho que é uma questão de cidadania para todos utilizar dessas ferramentas, desses meios de comunicação. E tivemos muitas denúncias, viu, nas últimas eleições e que foram encaminhadas, né, muito importante.
muito importante. Doutor, a gente tem o uso da internet cada vez mais forte nas eleições. O TSE já normatizou parte desse acesso do candidato ao eleitor por meio da rede. E aí eu queria saber como que, de fato, qual que é a preocupação que vocês têm dentro do TRE para que, de fato, esse seja um meio que ajude o eleitor, não que desequilibre ali a balança eleitoral? Olha, hoje nós temos já uma normatização razoável, lógico que ela precisa ser sempre melhorada, lapidada, porque os recursos tecnológicos eles sempre aumentam, né? Nós temos sempre novidades. Eu acho que a participação da Justiça Eleitoral em observar, né, a campanha, fiscalizar e fiscalizar de que forma? Nos casos flagrantes de ilegalidade, existe até o poder de polícia, né, do juiz eleitoral de fazer cessar alguma ilegalidade. Mas, como o doutor Rolo colocou com muita propriedade, o eleitor, o candidato, o partido, o Ministério Público são, assim, participantes ativos do processo. E, havendo irregularidades, tem que denunciar e submeter à apreciação da Justiça Eleitoral. Então, a nossa participação é receber esse material, analisar, julgar e punir com rigor todos aqueles que transgridem as regras, porque o mundo da internet, né, é um mundo muito vasto. E se nós não tivermos cuidado, aqueles grandes vilões, né, de todos os processos eleitorais, o abuso do poder econômico, o abuso do poder de autoridade e o uso abusivo dos meios de comunicação podem distorcer qualquer processo eleitoral. Então é preciso que a gente também, então, no exercício da justiça eleitoral, tenha uma atuação com vigor, né, punindo com rigor quem transgride as regras, quem não cumpre as regras eleitorais. E exercendo, quando o caso, o poder de polícia. O poder de polícia não é para punir, mas é para fazer cessar irregularidades. Nós só podemos punir quando existe uma representação e nos submetem às irregularidades. Mas podemos intervir para fazer cessar aquilo que é flagrantemente ilegal e que está distorcendo o processo eleitoral. Doutor Rolo, eu queria que o senhor comentasse sobre essa questão da internet, porque a gente sabe que o acesso à internet para obter informação política é democrático, é acessível a todos, mas ele também pode ser um meio muito perigoso, né, de distorcer essa realidade. Aí o que, de novo, entra a questão da desinformação para induzir o eleitor a um pensamento incorreto. Aí eu queria que o senhor me falasse sobre, o senhor falou sobre essa questão das redes sociais estarem propostas abertas, né, a contribuir para o processo democrático, mas eu queria que o senhor analisasse tanto esse papel das redes sociais quanto esse acesso do eleitor que pode ser uma faca de dois gumes, né? Com certeza, Melissa. A gente abriu um pequeno parênteses aí para falar de propaganda eleitoral e eu não tenho dúvida que a propaganda eleitoral e a campanha eleitoral em si está migrando para essas plataformas digitais. Eu não tenho dúvida. Você falou do Santinho. Eu acho que talvez até já na próxima eleição a gente já não veja mais nenhum Santinho por aí, mas não porque está proibido, mas porque já não é mais a forma de fazer campanha. A forma vai ser o uso da internet e das ferramentas eletrônicas. E aí, a lei, como lembrou o doutor Neuvo Campos, ela está correndo atrás. A lei de 97, a lei das eleições, sofreu várias alterações de lá para cá, mas sempre as alterações legislativas, nós estamos numa casa de leis, as alterações legislativas demoram um tempo, né? Porque são muitos representantes na sociedade que têm que discutir, que têm que colocar as opiniões. Então, às vezes, quando o produto final está pronto, que é a norma, as redes sociais e a parte técnica já avançou mais um passo, e aí a lei fica desatualizada a um passo. Então, a gente tem sempre que estar de olho nisso, vamos lembrar, e eu me lembro da gente ter falado disso também aqui na programação da Rede Alesp não faz muito tempo, do vazamento de dados que houve aí recentemente. Quer dizer, então, qualquer um pega os dados, qualquer um usa as redes sociais, qualquer um faz coisas erradas, comete ilegalidades. Não é diferente no processo eleitoral. Quer dizer, então, o uso dessa ferramenta precisa ser investigado. Agora, né, quando houver excessos, quando houver abusos, como disse o doutor Neuvo Campos. Agora, sempre lembrando, o eleitor é o principal fiscal. O eleitor tem que estar vacinado para
saber separar o que é desinformação, o que é fake news, o que não é, não acreditar na primeira coisa. Eu me lembro de gente, gente com capacidade intelectual grande, por exemplo, cair em golpe de ter o seu celular, a sua rede social lá de mensagens ser roubada, né? Por quê? Porque digitou um código, não sei o quê, não lembrou que para se proteger você não pode ficar digitando os seus códigos, né, para pessoas desconhecidas. Mesma coisa na eleição, se eu recebo uma mensagem, se eu recebo um WhatsApp, se eu recebo um vídeo, desconfiar. Hoje em dia eu fiquei assustado que até o rosto da pessoa pode ser manipulado digitalmente. Então você pega um candidato, você muda o que ele falou, você manipula a linguagem labial dele e coloca uma mensagem errada, mentirosa. Quer dizer, mas sabendo disso, então eu não posso acreditar no primeiro vídeo que eu receber, não posso acreditar na primeira fotografia que eu receber. Preciso desconfiar. Então, se o próprio eleitor tiver essa consciência, vai desestimular quem quer fazer coisa errada. Então, a tendência é diminuir e a tendência é a gente ter uma segurança para a eleição maior, cada vez maior. E essa postura defensiva, se nós conseguirmos da sociedade essa postura defensiva, nós vamos conseguir minimizar a polarização. Porque a polarização é uma grande porta aberta às fake news. Porque na polarização, aquilo que chega para mim e agrada aos meus ouvidos, eu acabo, né, aceitando sem uma postura crítica. Não é verdade? E isso facilita aqueles que querem transmitir ou, né, se utilizar da desinformação. Então, eu acho que isso que o Dr. Rolo colocou é muito importante. O leitor, ele precisa ter consciência de que ele precisa buscar a fonte, saber quem falou, não acreditar na notícia bombástica ou, né, aquela que agradou de primeira. É importante uma postura crítica da sociedade a esse respeito. Felizmente, a gente já está chegando no final da nossa conversa, porque daria para a gente ficar aqui muitas horas nesse papo importante e muito produtivo. Mas eu queria pedir as considerações finais de cada um de vocês, colocando, eu sei que é uma questão polêmica e que merecia um programa, inclusive, só para essa questão, mas eu acho que amarra muito bem a nossa conversa aqui. A gente sabe que em todos os pleitos, levantam-se a história do voto impresso ou do voto híbrido, né? Vota na urna eletrônica, depois sai impresso. Há viabilidade para isso, doutor? Eu acho que é importante o senhor fazer essa colocação como presidente do tribunal para que as pessoas entendam o que é possível e o que não é possível. Muito bem. Eu sou um defensor, né, radical do sistema eletrônico. Participei de N procedimentos, fui até relator de algumas representações. Na minha primeira passagem, inclusive pelo TRE, na classe Juiz de Direito, tivemos lá uma representação muito grande. Nunca nada foi constatado. Então, nós temos um sistema que é rígido. Então, assim, eu parto desse princípio, o sistema é rígido. A questão é como transmitirmos para a sociedade uma sensação de segurança nesse sentido, de que é um sistema rígido, é um sistema seguro. Então, alguns digam, então vamos fazer, assim, pontualmente, em algumas sessões eleitorais, esse voto híbrido, né? Vota na urna, mas deposita lá dentro. Isso poderia... Bom, isso é custo. Isso é custo para o tribunal. E mais, é mais um elemento mecânico a ser inserido na urna e que pode gerar problemas de funcionamento. Agora, se é o caminho para transmitirmos essa sensação de segurança, é algo que precisa ser discutido. Porque funcionaria como aquela nossa auditoria no dia da eleição. É mais ou menos a mesma lógica dela. Então, que o sistema é rígido, ele é rígido. Então, o que nós estamos precisando é criar mecanismos para que as pessoas sintam essa rigidez, essa segurança. É evidente que nós teríamos aí um custo grande e teríamos, eventualmente, problemas mecânicos do funcionamento dessas urnas. Mas poderia, através de não sei, de sorteios, alguma coisa, algumas urnas funcionarem dessa forma para que a gente pudesse fazer essa conferência. Quando surgiu essa conversa, eu não sei de onde tiraram, mas algumas pessoas acharam que esse voto impresso era a pessoa votar e sair com um recibo do voto, né? Uma ideia completamente fora de propósito, porque aí nós teríamos então a corrupção eleitoral
à solta, totalmente sem controle. E alguém fala, não, mas eu poderia ver num visor. Também é a mesma coisa, não é verdade? Porque o sujeito tira a foto lá e depois ele vai, primeiro que ele vai quebrar o sigilo do voto e depois a porta aberta à corrupção eleitoral. Então, poderíamos ter, sim, alguns sistemas que pudessem dar essa sensação de segurança para os eleitores. Mas, o que eu volto a dizer, o sistema é rígido. Então, nós precisamos buscar uma forma de transmitir essa segurança. E como nós estamos chegando no final, então permita-me mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é um dever nosso estar aqui falando sobre esse assunto, porque diz respeito diretamente à legitimidade do processo eleitoral, à nossa democracia. E é uma honra muito maior, um prazer muito maior de estar na companhia do Dr. Alberto Rolo, que não é só um especialista, como eu vi ali no letreiro, é um craque em direito eleitoral e pertence a uma estirpe, né, que cuida do direito eleitoral há muitas décadas. Seu pai foi um grande eleitoralista, seus irmãos são grandes eleitoralistas e o Dr. Alberto Rolo é um ícone no direito eleitoral. Então, além de tudo, estive aqui muito bem acompanhado pela Melissa, muito obrigada, não é verdade? Doutor. E pelo Dr. Alberto Rolo. Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer estar aqui. Prazer foi nosso, inestimável, com certeza. Doutor Alberto, com certeza, é uma referência do direito eleitoral, a gente não tem a menor dúvida. A família Rolo é uma referência do direito eleitoral. Por favor, suas considerações. Muito obrigado, Melissa. Então, antes da minha fala final, eu só vou na mesma esteira do Dr. Noivo Campos. Eu também confio plenamente no sistema da urna eletrônica. Eu costumo dizer que o sistema não é 100% seguro, é 101% seguro. São mais de 30 itens de segurança que a gente pode fazer um programa e explicar cada um deles. O Dr. Noivo Campos tem que ser elogiado porque ele teve a coragem de se expor, porque para um juiz vir num programa da televisão, numa casa de leis e se expor e expor a justiça eleitoral, tem que ter coragem para fazer isso. Normalmente, né, às vezes o juiz fica mais no processo, né, o que a gente costuma falar, né, decide no processo e pronto. Dr. Noivo Campos é um orgulho para a magistratura do Estado de São Paulo, do Brasil eleitoral, mas do Estado de São Paulo principalmente, porque tem essa postura, tem essa coragem, é uma pessoa aberta e traz as opiniões. E nesse sentido eu concordo plenamente com a opinião do Dr. Noivo Campos. O sistema é absolutamente seguro, mas a gente pode oferecer uma sensação maior de segurança. Vamos lembrar, nós somos 210 milhões de brasileiros. A gente ouve falar muito nesse número por causa das vacinas, a gente fica fazendo conta, mas 210 milhões de brasileiros, mais ou menos 140 milhões de eleitores. Então, a gente tem que passar essa segurança para os 140 milhões de eleitores. Então, se a gente precisar fazer um investimento um pouquinho maior, 100% de voto impresso, de jeito nenhum, isso é inimaginável, sob qualquer ponto de vista, de segurança e de investimento, não há necessidade. Mas a gente podia contratar talvez um estatístico. Quantas mil urnas tem no Brasil? Se eu não me engano, a última vez que eu olhei, 500 mil urnas no Brasil. Vamos pegar um número cabalístico, estatístico, 0,5%, 0,3%, 1%, e aí a gente faz essa impressão nessas urnas, nesse 1%. Aí vai ser, em vez de 30 itens de segurança, vão ser 31. A gente acrescenta mais um item de segurança para, de alguma maneira, calar a boca de todo mundo que fala mal da urna eletrônica. Vai ser mais um. Não há necessidade, mas se servir para acrescentar esse elemento de tranquilidade, de calma, de que o processo eletrônico é absolutamente confiável, eu acho que vale a pena pensar num número. Não precisa, mas eu acho que pode acrescentar. E aí eu aproveito então para fazer os meus agradecimentos. Eu fico profundamente honrado, é o que eu falei, em algum momento a Justiça Eleitoral precisa botar a cara na televisão para mostrar para o eleitor que a urna eletrônica é segura. E quem é que é responsável pela Justiça Eleitoral? O presidente do TRE veio aqui. Quer dizer, ele veio ensinar para o eleitor, ele veio falar para o eleitor para ter segurança e ter tranquilidade que o voto dele vai ser contado, contabilizado. É isso que a gente precisa, são esses exemplos e não esses exemplos de desinformação e fake news que nós falamos. Muito obrigado, Melissa, muito obrigado, Dr. Noivo Campos, por ter aceitado esse convite, me dá a honra de participar em conjunto e eu fico à disposição sempre que precisar. Muito obrigado. Obrigada pela honra de conduzir esse programa. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou dos 25 anos da urna eletrônica. Eu falei esteve aqui ao meu lado o desembargador Dr. Valdir
Sebastião Nuevo Campos Júnior, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e o Dr. Alberto Rolo, advogado especialista em Direito Eleitoral. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.